E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Passou agora, Mengão classificado, mas eu nem tô aqui pra falar muito de como foi a classificação, como foi o jogo. Eu fiz isso já no vídeo anterior que saiu ontem à noite. Eu tava no Flow Sport Clube durante o React e eu já dei minhas impressões, já falei o que eu achei do jogo, haja coração, teste pra cardíaco, vocês sabem como é que é. Mas eu queria falar um pouco sobre a arbitragem desse jogo e de um fato inusitado, tá? Que eu particularmente nunca vi e eu acho que talvez seja inédito na história do futebol moderno. O VAR foi chamado, quer dizer, o VAR chamou o juiz, chamou o árbitro para ver um possível cartão vermelho. Mas eu vou chegar lá, porque, né, vocês sabem o que eu tô falando. Se você não sabe, vai ficar chocado. Mas falar da arbitragem geral, né, galera? Porque aqui no canal eu ainda não cheguei a comentar. Já comentei bastante no Flow Esporte Clube e tal, mas aqui não, né? Eu vou falar um pouco do óbvio que todo mundo sabe, né? A arbitragem brasileira, ela é tenebrosa, é horripilante, né? Ela é horrível. O conjunto inteiro da arbitragem é horrível, né? Não só os árbitros são terríveis, o VAR é horroroso e o jogador de futebol brasileiro não ajuda. Então prejudica tudo e tal, toda hora cavando falta, toda hora reclamando, isso aqui, o que também prejudica, claro que isso não exime os árbitros dos erros absurdos que eles cometem. Nesse jogo específico, né, quem foi o árbitro foi o Daronco. E apesar de eu odeio o estilo do Daronco, apesar de eu achar o Daronco já foi no nosso programa, ele é um cara muito legal, muito simpático, mas ele exercendo a profissão dele de árbitro, ele faz um estilo de arbitragem que pra mim é medonho. Ele para o jogo toda hora, ele não deixa o jogo seguir, ele pra mim inverte várias faltas e tal. Mas eu acho que na parte disciplinar, na parte de controlar o jogo, controlar os jogadores, eu acho que ele faz bem. Eu acho que ele fez isso bem ontem. Mas foi horrível. Como. Não, cara, olha, não tem uma arbitragem que não é horrível no Brasil, pô. Porque assim, os árbitros hoje estão se eximindo de certos erros. Tudo o árbitro não viu. E assim, sinceramente, eu acho que, pô, o árbitro tem que estar bem posicionado pra enxergar. Então tem certas coisas que o Daronco simplesmente não viu, ou sei lá, que o VAR tem que chamar. E aí o VAR não chama. Ou chama num momento, não chama em outro. O que é completamente bizarro. Então assim, a gente teve 3 lances, eu acho, que muito polêmicos no jogo. Que foi o segundo gol do Palmeiras, tá? Só que a gente. Por quê? Porque você olhando ali, galera, a gente já viu. Porra, dá pra cravar que o Flaco Lopes estava impedido ali? Você não consegue cravar olhando, entende? Só que aí você tem que confiar na máquina. É assim que é o futebol aqui no Brasil e na América do Sul, galera. Você tem que confiar nas linhas que foi traçada. E é assim. E acontece isso o tempo todo, tá, gente? Acontece o tempo todo você olhar ali. Ah, dá pra cravar. Porque assim, pra mim foi impedimento. Pra mim, eu olhei várias vezes, ok? Tá impedido. Só que pra outras pessoas não tá. E eu entendo. Porque as imagens são tenebrosas, são horríveis. Só que o cara bota a linha lá, a máquina calcula sei lá o que e diz que tá, então tava. É milimétrico? É milimétrico. É marcado no Brasil? O tempo todo. Então, tem que marcar, irmão. A gente, infelizmente, não tem aí o impedimento semiautomático, né, que tá sendo usado agora nas Olimpíadas e tal, porque, né, a gente tá sempre atrás de tudo. Então, esse impedimento é pra ser marcado, foi marcado, acabou. Gol anulado. Agora, tiveram 2 pênaltis pro Flamengo, que a torcida está reclamando muito. Um deles, eu acho um pouco mais contestável, que é o pênalti no Gerson. Pra mim, depois de ver o... Porque na hora que você vê, você não consegue ver direito. Depois eu vi o lance muitas vezes, pra mim, pênalti. Pra mim, ele é atingido, pra mim, pênalti. Tava em velocidade, isso aqui. Não deram, e o VAR não chamou. E o outro lance é o lance da mão do Murilo. Pra mim, esse é o mais bizarro de todos, pô. Murilo tá com o braço esticado, e a bola cai na mão dele e muda a trajetória. O Pedro tava na cara do gol. Certo? Então, assim, olha, esse pra mim é absurdo, pô. Esse pra mim é absurdo. Como é que o VAR nem chama? Você pode falar, o Daronco não viu, que pra mim já é absurdo. Como é que o VAR não chama pro cara olhar, pô? Sabe? Como é que o VAR não chama pro cara olhar? O Murilo está com o braço aberto. Ah, ele não tinha como saber onde é que a bola vai cair. Irmão, sem querer também é pênalti. Não tem essa. Não tem essa, pô. Não tem essa. Bate em cheio, irmão. É em cheio. Bum! A bola cai no braço dele, pô. E o VAR nem chama. E aí, o que o VAR decide chamar. E aí, essa é a coisa aí inusitada dessa situação. É que tá lá o jogo, rolando um jogo tenso pra cacete, um jogo importante, um jogo pesado. Daronco foi chamado pra olhar o VAR. Eu falei, fudeu, é pênalti. É o quê? Ninguém sabia se era pra um lado, se era pro outro, é expulso. Ninguém sabia de nada. Aí me aparece na tela, tá lá o Abel, metendo a mão nos bagos, chaculejando os bagos, virando pro banco e tal. E aí ele vira pro banco, assim, enche a mão nos bagos e dá aquela porra. E tá puto, certo? E aí,
não pode, realmente, é gesto obsceno. Tá correta a expulsão, tá? Tá correta a expulsão pela regra. É a regra, você não pode fazer gestos obscenos, né? Aí o Abel é expulso, que prejudica bastante ele. E aí, porque o Abel é expulso, ele não dá entrevista coletiva, porque ele foi expulso, afinal de contas. E não tem o que falar. Ele ficou puto lá, mas não tem conversa essa expulsão. Só que eu acho curioso, né? Que o VAR tem 2 lances aí de possíveis pênaltis que ele podia olhar. Mas ele me chama porque o técnico botou a mão nos bagos, em vez de chamar em lances aí. Esse da mão do Murilo, galera, desculpa os palmeirenses, gente. Esse da mão do Murilo, alguém acha que não. Todo respeito. Vou perguntar pra vocês. Alguém aí acha que não foi pênalti aquilo ali do Murilo, gente? Comenta aí, por favor, tá? Que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso. Mas o Abel foi lá e tal, expulso. O futebol brasileiro é isso. Assim, Abel é um baita personagem. Em que lugar do mundo vai acontecer uma situação dessa, né? O Abel, eu acho que falaram aí que o Abel com esse cartão chegou a, tipo, 60 cartões, incluindo amarelos e vermelhos, desde que ele chega no futebol brasileiro, que é loucura. É muito cartão pra um técnico, galera. Talvez ele vai ser o maior da história, cara, de tomar cartão, né? E aí ele fala, o Abel falou ao André Hernan o que aconteceu, tá? E ele diz o seguinte: já tive a oportunidade de mostrar nossas imagens, que o Palmeiras tem vista de cima. Há uma falta do meu lado direito, as imagens são claras que eu não concordo com a falta. Tipo assim, ele vê a falta, ele não concorda, e aí ele meio que diz que, tem que ter culhão pra apitar um jogo desse. Ele faz ali pra galera dele, mas não pode, não pode. E ele fala, como foi uma arbitragem, sobretudo na segunda parte, que parou muito, é preciso coragem pra arbitrar um jogo desse nível. E quando aconteceu a falta, viram na direção da minha comissão técnica, faço o gesto de que o árbitro não teve coragem. Não teve coragem, né? Criticando aí. Ele fala, estou falando com a minha comissão técnica, através da minha voz e gesto corporal. O árbitro não tem coragem. Aqui vocês dizem uma coisa, mas eu disse que não tem coragem. Não vou negar o gesto. Fiz o gesto. Fez, porra. Mas em momento algum tive a intenção de ofender ninguém. Isso aí, galera. Essa questão do Abel, ele... vamos lá, pra mim. Claramente ele fez isso ali pro banco, tava falando com a galera dele, não tava mandando pra torcida ou pro próprio árbitro. Eu, pelo menos, não interpreto assim, tá entendendo? Tá? Mas não importa. Fez o gesto. É vermelho, né? E aí não tive a intenção de ofender alguém. Era preciso coragem pra apitar. Já pedi desculpa aos jogadores, vou também pedir desculpa à minha mãe, minhas filhas e minha esposa. Não ofendi ninguém, em momento nenhum. Mas fica registrado, já pedi desculpas aos meus jogadores, vou pedir desculpa à minha mãe, minhas filhas e minha esposa. E não quis ofender e tal. Ele fala, aí sim, eu acho que todo mundo entende isso. Ele fala, é claro que é só o que eu tenho a dizer sobre a situação. Eu já percebi que faço o que fizer, as câmeras estão sempre viradas pra mim. Sim, Abel, estão. O nível de status que você alcançou é isso, tá? Pena que a expulsão só vem 3 minutos depois. Foi isso que passou, completou. E aí, eu só dar um esclarecimento sobre um negócio que a gente deu pra entender ali, mas não tem jeito. Então assim, galera, a arbitragem brasileira ela é completamente tenebrosa. O Flamengo passa, mesmo, né, com essa situação, né, desses 2 supostos poderiam ser pênalti. Do Murilo, pra mim, é muito absurdo, né? Então, assim, acabou que o Flamengo foi prejudicado, sim, né? Na minha opinião, mas passou. Então, assim, tanto que os dirigentes do Flamengo vão lá reclamar e tudo. Mas tem que reclamar mesmo. Não pode ter uma coisa dessa, pô. Claro que você tem que sempre, né, deixar claro isso. Porque um negócio desse é muito absurdo, pô. É muita incompetência da arbitragem brasileira, né? E toda rodada, sem exceção, vai ser isso, pô. Quando teve coisa lá no jogo do Botafogo e Bahia, todo jogo tem alguma coisa, pô. Todo jogo tem alguma coisa. Ou é alguma omissão, ou é algum erro. A gente teve um jogo contra o Corinthians, o Corinthians e... Corinthians e quem? O jogo do Corinthians de fim de semana. Que apareceu na tela gol anulado, depois não, valeu, uma coisa... É loucura, pô. É loucura a arbitragem do futebol brasileiro. Mas é isso, o que vocês acharam? De novo, tem alguém aí que acha que o Murilo não cometeu pênalti naquele lance? Ele não... Galera, tem clubismo? Vamos tentar? Sei. Fala o que vocês acham. Obrigado por assistir, galera. Até a próxima. Tchau.